Graça e paz, eu sou a Valéria Gentil, psicóloga cognitivista comportamental e eu sirvo ao Senhor também como capelã da Associação PMs de Cristo. Em janeiro nós pensamos sobre a saúde mental, a saúde emocional. Nós consideramos de uma forma mais específica esse termo de saúde. Saúde, muitas vezes, ela está implícita ou explícita, ela está ausente ou ela está presente. Nós vemos alguém muito bem fisicamente sorrindo, por vezes não quer dizer que essa pessoa esteja saudável mental ou emocionalmente. Nós devemos considerar a humanidade do ser humano. Nós devemos considerar heróis da fé que nós encontramos nos 66 livros da Bíblia, que por vezes estiveram tristes, estiveram indecisos, tiveram muitas decepções, situações na vida. De todas o Senhor livrou, em todas ele estava presente. Então, falando sobre saúde mental, eu gostaria de contribuir com você dando algumas dicas a respeito da saúde mental. Falaremos, em princípio, sobre atividades físicas. As atividades físicas, elas têm um projeto de Deus nos primórdios sobre elas. Porque quando o homem, ele caçava, pescava, vivia num lugar menos metropolitano como o nosso, ele estava em constante atividade física. E o homem sedentário, ele produz alguns problemas físicos, mentais, emocionais, advindos do sedentarismo. Então nós podemos pensar que as atividades físicas, elas vieram do coração de Deus para nós, para que nós possamos sempre movimentar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Neurociências comprovam, a psiquiatria, a psicologia, as ciências médicas, a eficácia e a importância das atividades físicas. Elas reduzem os sintomas de estresse, ansiedade, depressão, burnout e outros transtornos que nós não vamos enumerar agora. Então, uma rotina diária de atividades físicas, ela é efetiva na manutenção da saúde mental. E o sedentarismo, nós podemos falar que ele é um fator de risco para os prejuízos emocionais e mentais. Eu quero falar com você também sobre a importância do sono de qualidade. Nós podemos ver nos estudos que o ideal é uma terça parte do dia nós gastarmos ou nós investirmos dormindo. Quando nós dormimos, nós somos recuperados, nós somos restabelecidos em todas as nossas funções corporais. O sono de qualidade, ele é um fator importante para a saúde mental. Em torno de 8 horas, para as pessoas que têm a idade mais avançada, o mínimo de 6 horas. Gostaria também de pontuar sobre a higiene do sono. A higiene do sono, ela é absolutamente importante. Quando nós deixamos o nosso quarto sem estímulos visuais, sem estímulos auditivos, repousamos na cama e esperamos vir o sono. Como eu faço isso? Muitas vezes é um dia muito corrido. 2 horas antes, uma alimentação mais leve, roupas soltas e um banho morno, eles contribuem para isso. Gostaria de falar que também é importante nós pensarmos na propriedade dos chás, nós pensarmos na manga, suco de manga também é muito importante para quem gostaria de ter um relaxamento emocional antes de dormir. O sono, ele é recuperador de energias. Sobre isso você pode estar pensando, mas eu preciso do meu telefone celular para dar uma olhada antes de dormir. Hoje em dia fala-se sobre o mau uso dos smartphones. O mau uso é quando nós utilizamos a internet de uma forma a mais do que deveríamos. Quando nós falamos sobre isso, eu gostaria de lembrar sobre algumas coisas que têm chegado ao meu consultório e chegam também aos profissionais da saúde mental,
que é a questão da nomofobia. Nomofobia nós temos agora como um transtorno que é a dependência do aparelho celular. A dependência de estar com aquele aparelho o tempo todo por perto e a ausência dele produzir comportamentos semelhantes aos problemas de vícios comportamentais, como mudança de humor, como saliência, que é as coisas só melhoram na presença do aparelho, como queixas no entorno, que é como uma dependência de vícios comportamentais a priori. Os vícios de adicção, vícios de substância, também trazem a questão da abstinência, da saliência, dos problemas com o entorno que se queixam do uso indiscriminado e de sempre ser saliente, ou seja, a questão de usar o aparelho ser mais importante do que as outras coisas que são necessárias. A gente tem a nomofobia e eu poderia também pontuar o FOMO, que é Fears of Missing Out, que é um vício, que é uma dependência pelas redes sociais, que é a necessidade de estar logado e de estar olhando as redes, quais são os últimos eventos, quais são os últimos acontecimentos da última hora, da última meia hora, dos últimos 10 minutos. Então, a gente já tem recebido pessoas, em maioria adultos, dependentes da internet. Lembrando que a questão dos streams em inglês significa fluxo constante. Se a gente for agora em uma plataforma digital de músicas, ela está constantemente em fluxo. Se nós procurarmos um aplicativo de carros, se nós procurarmos um aplicativo de esportes, se nós procurarmos um aplicativo de filmes e por aí vai, ele está constantemente em fluxo. Nós devemos pensar que a palavra de Deus diz que a moderação em tudo é boa. Quando nós falamos no uso da internet, os estudos dizem que nós podemos retirar as necessidades de estudo, de trabalho, de supervisão da família e não colocarmos nessa conta. Fora isso, se nós estivermos utilizando mais de 2 ou 3 horas diárias, nós podemos pensar que é momento de repensar. A saúde mental, ela é advinda de uma vida que tem uma rotina, que tem um horário para acordar, para se alimentar. O sábado é o sábado do descanso, segundo a palavra de Deus. A gente pode quebrar a rotina no sábado. Domingo é o dia do Senhor. Nós iremos cuidar das coisas do Senhor. Mas quando falamos em saúde mental, nós devemos considerar a rotina diária de segunda a sexta-feira. Horário de alimentação, horário de devocional, horário de trabalho, cuidando para que as tecnologias não sejam prejudiciais às nossas rotinas. Por hoje são essas dicas que eu gostaria de deixar para o seu coração sobre a saúde mental, sobre a prevenção de prejuízos mentais, mas Jesus disse que os médicos estão aí para nos ajudar. Os médicos, eles estão aqui também para nos servir. Se nós percebemos que nós estamos com sintomas, com comportamentos que fugiram ao nosso controle, se nós percebermos que o nosso esposo está dizendo que é melhor procurar uma ajuda de um profissional, se nós percebemos que a esposa está pontuando que é momento de buscar a saúde de um profissional, ou os filhos, ou a liderança, nós devemos nos submeter a esse conselho. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E a sabedoria, ela requer muitas vezes
nós seguirmos os conselhos daqueles que seguem os conselhos do Senhor. Eu desejo que Deus abençoe a sua mente, o seu físico, o seu coração, a sua rotina. E eu vou deixar para você um versículo que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. Pode? Pode. O versículo que eu gostaria de deixar para vocês está em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16, em que o apóstolo Paulo, ele fala ao seu amado discípulo na fé, o jovem Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nós precisamos cuidar de nós, porque cuidando de nós e da doutrina, tendo cuidado de nós mesmos, tendo cuidado da nossa saúde em todos os âmbitos, nós poderemos acolher o outro. Se nós não estivermos bem, nós não acolheremos bem. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus, ele continue fortalecendo você, cuidando de você, inspirando você, e que você tenha cuidado de você mesmo. Deus abençoe e obrigada.